Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre risco tecnológico. Vamos ver os nossos números aqui. Maravilha, pessoal. Pontualmente, então vamos começar agora às 2 horas. Antes de qualquer coisa, vou me apresentar, para vocês entenderem um pouquinho do nosso evento de hoje. Eu sou a Fernanda, sou advogada aqui da Assis Mendes. Qual é o nosso objetivo hoje, Bater um papo sobre risco tecnológico, mas antes eu quero só contextualizar para vocês qual foi a necessidade desse webinar. Nós que atuamos aqui com tecnologia, com contratos de tecnologia diariamente, entendemos que há uma defasagem no mercado, de profissionais, há uma certa insegurança dos próprios clientes com relação aos seus contratos e os riscos que eles vão apresentar. Então, achamos legal esse bate-papo com o nosso sócio Adriano Mendes, que está aqui também, já vou passar a bola para ele. E a ideia hoje é trazer uma visão geral do departamento jurídico, contratos de tecnologia, os riscos que eles apresentam e como mitigá-los, Então, o que nós estamos vendo na prática, o Adriano, como nosso sócio fundador aqui, tem anos e anos de tecnologia, então ele vai contar um pouquinho para a gente sobre a experiência dele e trazer aqui uma visão geral de direito empresarial, tecnologia e proteção de dados. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos bater um papo aqui sobre risco tecnológico e o papel do contrato. Adriana, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Fernanda, obrigado pela introdução. Prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Adriano Mendes, eu sou sócio fundador da Assis Mendes, um escritório que tem foco em direito digital, empresarial e empresa de tecnologia. Nasci em 2006 e que desde então vem crescendo e acompanhando as evoluções de nossos clientes no mercado também. Sou advogado, sempre fui advogado, quase sempre trabalhei com empresas e causas de tecnologia, trabalhei em multinacionais, trabalhei em empresas brasileiras, ajudei empresas brasileiras a irem para fora, empresas estrangeiras a virem para o Brasil, já vi empresas nascerem, já vi empresas fecharem, e mais do que tudo, acompanho a evolução do direito informático, do direito de tecnologia, há bastante tempo já. Eu ocupo a cadeira de diretor jurídico da Federação Acesso para São Paulo, também da Abra Cloud, Abra Hosting, sou professor na área de digital, empresarial, focado nessa área de tecnologia, e, acima de tudo, sou um amante do direito digital, e das suas derivações aí para todas as áreas, incluindo a LGPD. Falando um pouquinho do Assis Mendes, o Assis Mendes hoje tem, acho que esse número já está antigo, a gente tem mais de 250 clientes, fomos um dos escritórios que mais fez adequações de LGPD entre 2018 a 2022, quando a gente tinha esse número, Nossos advogados são todos especializados ou com grande dedicação para as questões que envolvem digital, que facilita uma comunicação direta com nossos clientes na linguagem, porque a gente entende termos como SaaS, IaaS, PaaS, SLO, e uma série de coisas que outros advogados não entendem tanto, então a gente não precisa, a gente consegue entender direto o assunto. Gostamos muito de conversar e falar, então por isso a parte do Academy é tão importante para a gente, porque a gente acha que se a gente não conseguir qualificar esse mercado também e passar um pouco do nosso conhecimento para os colegas, a gente vai acabar falando sozinho, ou tendo um eco, e participamos de grandes negociações com clientes que atendem as empresas listadas na CVM, Nasdaq, construtoras, varejos e bancos, A gente tem muita experiência aí em contratos aí que assustam não só pelo número de páginas, quando eram impressos, mas também pela quantidade de zeros que seguem, nesses contratos. E é muito engraçado, porque quando a gente fala de um contrato de 15 milhões, 20 milhões, o mesmo risco pode gerar uma multa percentual de 2%, 5%, mas os valores são muito altos. Então, a gente tem que tomar sempre cuidado quando é uma negociação que pode ser crítica em relação ao negócio dos nossos clientes. Muito bem, Adriano. Então, estamos em boas mãos, É Espero isso que aí. sim. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Vou pedir para você aqui fazer uma introdução do que é risco jurídico, porque para falar um pouquinho de contrato, é legal a gente dar um contexto, um panorama sobre o que entendemos que é um risco jurídico. E porque as empresas de tecnologia precisam olhar hoje para o contrato, além do checkbox do compliance, E aí eu separei aqui para vocês, galera, só para vocês acompanharem. O Adriano vai fazer uma apresentação sobre as empresas aqui, mas só para vocês contextualizando todas as empresas que já passaram por uma questão contratual ou de incidente ao longo do tempo. Então, Adriano, bola com você de novo.
Bom, a gente vai falar sobre isso, mas o risco jurídico é qualquer risco que deu errado e parou no judiciário ou acabou gerando uma rescisão, uma notificação, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. E cada vez mais a gente tem a impressão que as empresas estão mais vulneráveis ou que elas estão mais inseguras. Na verdade, não, é o contrário. Por causa de leis como a LGPD e outras leis internacionais, agora as empresas são obrigadas a divulgar que sofreram incidentes, né? Que tiveram incidentes, que foram vítimas de ransomware, ataques, a divulgação não, não, não proporcional, divulgação não, como é que posso dizer? Uma divulgação não intencional de dados pessoais e outras coisas tantas, né? Então, o que a gente tem visto é cada vez mais empresas apareceram na mídia ou tendo seus nomes citados na mídia por obrigações legais. Não que esses riscos não acontecessem antes, né? Eles sempre aconteceram. E risco é qualquer possibilidade que algo dê errado, não é uma coisa que não aconteceu ainda, né? Porque senão aí já seria um dano, já seria um incidente, mas o que pode dar e que afeta direto e indiretamente o negócio. E o risco jurídico é aquilo que quando dá errado, né, que é um risco que quando dá errado, tem algum aspecto que envolve a lei, um contrato ou uma responsabilidade, uma obrigação legal. Então, por exemplo, na área empresarial, a gente fala do risco do negócio. Então, se alguma coisa dá errado, a gente pode ser penalizado porque o sócio, o empreendedor, ele assumiu o risco do negócio, ele assumiu o risco daquela atividade. Quando a gente fala de dolo e culpa, a gente está falando também de riscos, né? De diferentes espécies de risco. É isso aí, quando a gente entende, então, basicamente, né, risco é tudo que a gente não consegue ali prever, um evento futuro, mas temos aí alguns mecanismos, alguns processos, né, vamos chamar de processos internos, para entender onde o risco está e o que é que a gente pode fazer para ajudar os nossos clientes, entender os seus riscos, conhecer os riscos do seu cliente, do seu negócio, do seu stakeholder, e aí tratar de um contrato seguro, né? Muito bom. Então, quer falar um pouquinho para a gente sobre mitigação de risco? O que você entende que a gente vai fazer quando acha um risco aí no meio do caminho? Quais são as nossas ferramentas? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o risco ele não pode ser uma surpresa, né? Risco bom é risco conhecido, então a gente tem que antever e entender quais são as possibilidades daquele contrato, daquele negócio dar errado. E aí, entendendo o que pode dar errado, a gente vai para essa parte de mitigar os riscos. Bom, como é que eu evito que algo aconteça? Como é que eu evito que aquilo cause um prejuízo? Como é que eu evito que aquilo tenha um impacto menor? A partir daí, a gente vai correr atrás de soluções técnicas, organizacionais e jurídicas também. Então, por exemplo, eu tenho um risco muito grande de perder os dados. O que eu vou fazer? Eu vou contratar um ambiente de contingência, eu vou ter um site backup. Eu tenho um risco muito grande de falhar no meu atendimento de 24/7, no meu SLA. O que eu vou fazer? Eu vou contratar uma equipe que vai ter uma redundância, eu vou ter um contrato de suporte diferenciado, eu vou tentar negociar esse SLA para que eu não seja penalizado no final de semana. Eu tenho um risco jurídico, aquilo pode dar errado, é um projeto que eu nunca fiz. Eu posso tanto contratar um seguro, quanto também posso tentar colocar no contrato uma limitação de responsabilidade. Então, quando a gente encontra o risco, o que a gente tenta fazer é reduzir a probabilidade que aquilo ocorra, ou que o impacto daquilo, se ocorrer, seja menos danoso para as partes. Muito bem. É, é isso aí. Então, basicamente, né, se a gente conhece o nosso software, nosso negócio, independente do que nós estamos negociando, se tiver aqui a ferramenta correta, nós vamos atingir um mundo ideal do contrato, né? Então, é só um minutinho para falar um pouquinho da teoria, né? Quando a gente fala de tratar o risco, ele sempre vai envolver a utilização das medidas e controles para mitigar. O que está dizendo aqui, né? Você precisa conhecer, aplicar, vamos falar mais um pouquinho, mais um spoiler agora, dos frameworks, né, de gestão de risco, que ajudam a gente a entender onde eles estão, como tratá-los e tudo mais. Então, qual a ideia? Conhecendo o risco, eu consigo fazer algumas ações, né? Então, ou a gente vai tratar esse risco, ou nós vamos transferir o risco para outra pessoa, para outra parte. E aí, qual que é a vantagem, né? Se eu estou transferindo o risco, o meu prejuízo aqui é menor, e é o que a gente vê todo dia. Ou eu aceito o risco, a gente vai entender aqui qual é o apetite de risco de cada organização, e aí vai tratar a negociação, principalmente com base no valor, né? Então, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, dependendo da negociação, nós estamos aqui para ver que os nossos clientes aceitam todos os riscos. Mas quer falar um pouquinho para a gente de transferência de risco?
muito bom esse ponto, porque o risco também, quando a gente fala de risco, a gente tem que lembrar daquele vetor da probabilidade de impacto, né? Então, como é que eu meço um risco alto, baixo, médio ou às vezes inexistente? Probabilidade de impacto. Qual que é a chance disso acontecer e qual que é o impacto se isso acontecer, né? E a partir daí eu consigo traçar, eu faço uma matriz e decido o custo disso e se vale a pena aceitar ou não. Aceitar é quando eu vejo que a probabilidade de impacto para o meu negócio é pequeno, ou quase que é improvável, e aí que, apesar de eu não conseguir evitar que aquilo ocorra, eu aceito que, mesmo podendo ocorrer, não vou trabalhar. Um exemplo disso é, puxa vida, e se acabar a luz da cidade de São Paulo? Né? Meus servidores vão ficar provavelmente desligados, meus ambientes vão ficar desligados, mas a chance disso ocorrer por mais do que X horas é tão pequena que não vale a pena eu contratar uma usina termoelétrica só para manter a minha empresa aberta. Né? Agora, qual que é a chance do meu site ser, do meu sistema ser invadido e isso de alguma forma ou de outra causar um grande prejuízo? Ela existe, então eu vou primeiro contratar empresas especializadas para fazer pentest, me ajudar na segurança da informação e da tecnologia, e depois tentar criar processos para evitar que isso aqui ocorra. Exemplo disso, eu posso colocar no contrato uma limitação de responsabilidade, ou eu posso contratar uma empresa que vai ser responsável por toda a segurança, e nesse contrato dizer que se der algum problema, ela responde por isso. O que eu fiz aqui foi transferir o risco. Eu vi um risco, eu entendi que ele existia, eu entendi que eu não seria capaz de sozinho resolver esse risco, e aí eu contratei uma outra empresa para que ela assuma esse risco por mim. Né? Ou seja, eu vou dormir um pouco mais tranquilo, porque se der errado, eu tenho quem acionar, eu tenho quem processar. E agora, com base, né, na sua aula aqui, o que a gente mais vê no mercado é transferência de risco que não se conhece. Então, a pergunta é, onde as empresas mais erram quando temem um contrato, né? Então, fala um pouquinho para a gente aqui sobre a sua experiência. Em incidentes ou contratos aqui, não vou dizer mal elaborados, mas que faltou ali uma visão jurídica estratégica um pouquinho melhor, ou que viraram incidentes de segurança e que viraram crises. E o que você pode nos dizer que o mercado não olha, mas é um risco jurídico? Puxa, Fernanda, sabe que eu estava pensando nisso enquanto a gente conversava, e eu pensei bastante, e antes da gente falar dos riscos tecnológicos em si, eu queria dizer que as empresas, aquele ponto onde as empresas mais escorregam, é não achar o contrato quando precisa. A gente tem visto que um ambiente digital, um ambiente onde tudo é mais fácil, mas nem sempre o contrato que foi assinado, que tem as obrigações, ele está disponível para as pessoas certas ou no momento certo. E aí, essa não análise do contrato gera um grande problema. Os outros pontos que a gente vai falar aqui com mais detalhes são os pontos que a gente percebe no dia a dia. Contratos muito genéricos, por exemplo, um contrato em que o objeto é a prestação de serviço de informática, né, de tecnologia. Na hora que eu tenho um conflito, eu não consigo entender de quem é a responsabilidade, né, o que eu ia fazer e até o limite do meu mandato. As outras cláusulas que são importantes são cláusulas, por exemplo, de obrigações, responsabilidades, o que eu preciso para trabalhar. Muitas vezes esses contratos não têm essa previsão, e aí se eu não tenho acesso ao servidor, eu não consigo garantir que ele vai funcionar. Se eu não tenho uma aprovação de um PMO ou de um gerente, eu não consigo implementar aquilo em produção. E são vários detalhes que valeria a pena sempre a gente entender e conversar com a área técnica e comercial, para saber que o contrato traz aquilo que é essencial para que a operação funcione. Também, o contrato não é uma coisa que a gente assina antes de começar a trabalhar e só volta nele se der errado ou se tiver que fazer um aditivo, uma renovação. O contrato, ele precisaria estar, as premissas do contrato, aquilo que foi negociado e pode estar ou no contrato ou na proposta comercial, ela precisa estar, por exemplo, numa espécie de, falando de uma maneira metafórica, da memória RAM de quem trabalha com ele. Então, eu tenho que lembrar o que eu prometi, eu tenho que lembrar o que eu acordei com o cliente para saber que eu estou entregando o que é certo. Nem a mais, nem a menos. Por quê? Se eu entrego algo maior, eu não vou ter como cobrar, não vou ter como receber, e tudo bem, é brinde, tá, tudo bem. Mas se eu entrego menos, em algum dia o cliente pode vir me cobrar dizendo que eu não cumpri o contrato da maneira correta. Né? E
eu acho que para a gente fechar essa parte aqui, né, no que a gente está falando hoje de risco, se eu tenho uma atividade de risco, se eu tenho uma atividade que pode dar errado, eu já tenho que ter a previsão do que fazer para uma gestão desse incidente. Como é que eu vou tratar isso? Eu não posso pensar em criar um comitê de risco ou fazer um war room, a partir do momento que eu recebi um e-mail, um telefonema, um WhatsApp, qualquer sinal do meu cliente dizendo que deu errado. Por quê? Eu já preciso ter previsto quem que eu vou acionar, quem vai fazer parte desse comitê, quais são as obrigações, qual que é o meu tempo de resposta, quais são os fornecedores, eventualmente, que eu vou ter que acessar, para daí conseguir ter um prazo de resposta no menor tempo e ter uma ansiedade menor, porque eu tenho uma cartilha, um fluxo já pré-definido, onde eu tenho pelo menos os passos iniciais conhecidos para saber o que fazer e tentar daí ver se existe uma solução, ver se existe uma maneira de contorno e principalmente, né, não deixar com que esse risco jurídico vire um dano, esse risco jurídico potencial ou esse incidente que está acontecendo, esse risco que está sendo visto, potencial, vire um dano real depois de um tempo. Exatamente, o que costumamos ver aqui, né? Além dos contratos não estarem no melhor dos mundos, né, não está totalmente seguro, na minha opinião, né, como alguém que vê contratos todos os dias, é que às vezes as empresas que nos contratam para assessorá-las estão preocupadas em contar ali com um departamento jurídico que ajuda a mitigar risco, que ajuda a identificar risco, mas os clientes lá na outra ponta, ou por não, né, possuírem políticas internas, ou por possuírem políticas muito robustas e tudo mais, acabam transferindo todos os riscos, porque identificá-los tem custo, e tem trabalho e mão de obra. E aí acabam trazendo aqui para os nossos clientes todos os riscos mapeados ou não mapeados, e aí acham que vão resolver apenas transferindo o risco, mas aí quando vamos para uma mesa de negociação, a nossa principal tática aqui é como eu vou aceitar um risco que ninguém conhece, né? Então, acho que é a importância aqui da governança quando estamos falando em discutir contrato. Fernanda, esse é o ponto principal da nossa argumentação sempre, que faz toda a diferença. Nós, advogados, no contrato, a gente pode aceitar um risco até ilimitado se eu souber que risco é esse, né? Mas eu não consigo aceitar um risco ilimitado de algo que eu não tenho nem a visibilidade. Então, um exemplo que eu dou se eu faço um software que faz o gerenciamento de um caixa eletrônico de um banco, né? E aí esse software ele trava o caixa eletrônico de todos os bancos e ninguém consegue sacar dinheiro, depositar dinheiro, usar o caixa eletrônico por 3 semanas, não é justo que eu seja responsável por pagar uma indenização de lucros cessantes, né, e diretos, indiretos, né, de todo o prejuízo que eu causei ao banco, porque aquilo não estava previsto, né. Imagina que por causa de um software que a gente instala, por causa de um serviço que a gente faz, uma empresa tem suas atividades paradas. Nossa, é sério isso? Eu tenho alguma responsabilidade, mas a empresa também errou em não colocar um supervisor, em não colocar isso no ambiente de teste e homologação primeiro, e não ter a contingência do lado dela, e permitir que esse impacto fosse pior ainda para ela. Então são duas vítimas, e aí uma vítima, que é a empresa, não poderia virar e dizer que a culpa é totalmente da outra vítima, que seria o nosso cliente ou professor de TI, né? E é isso que acontece, e essa é a nossa maior dificuldade, porque para o jurídico dos clientes, dos nossos clientes, eles querem só transferir o risco, mas quando a gente começa a conversar, eles não sabem do que eles estão falando também, né? Então fica uma questão bem complexa e é como se fosse, em alguns casos, assim, a gente trabalha análogo ao escravo, né? Porque como é que eu vou refazer alguma coisa, como é que eu vou evitar o risco, sem saber o que é? Eu vou ter que ficar 24 horas por dia online, com uma equipe redundante, refazendo tudo a cada momento para evitar que aquilo aconteça. Porque, se acontecer, eu teria que pagar uma indenização, lucros cessantes e teria que ser responsável por um valor infinitamente maior do que o lucro ou mesmo do que o valor do meu contrato. Exatamente, né, até puxando aqui a sardinha para o nosso lado proteção de dados, né, que é talvez uma das vertentes, né, mais importantes aqui do nosso escritório no chão dizer atualmente, considerando o mundo da proteção de dados. É engraçado quando os clientes, eles cobram, né, os clientes dos nossos clientes cobram toda essa atuação de segurança e tudo mais, mas quando o nosso cliente entra em um ambiente, não tem medidas de segurança, ninguém não tem criptografia, não tem nenhuma segurança para liberar o acesso para nós, aí o nosso cliente que fala, para tudo, coloquem as travas necessárias, porque eu não preciso ver nada disso que está aqui disponível para mim, né? Não preciso de nenhuma dessas informações. Mas aí, se houver um incidente de segurança, aí a culpa é de quem? É do nosso cliente que está lá
tentando não ver as coisas que estão disponíveis para ele, né? Eu gosto muito da sua premissa quando você fala que dado pessoal é o novo urânio, porque é isso que a gente está falando agora, né? Os dados estão lá e nós não precisamos ver, mas ninguém fez uma gestão de risco e aí a corda vai arrebentar para o lado mais fraco, né? A frase que a gente sempre repete é que dado pessoal é o novo urânio, né? Ele tanto serve para criar energia limpa e renovável quanto a bomba atômica. Mas o urânio, ele é radioativo. Então, se você tiver contato com ele de forma inapropriada, ele vai te contaminar, né? Ele pode até te matar. Então, a melhor maneira de você lidar com isso é ficando longe do urânio, se você não precisar de fato, né? Ou estando preparado a cada interação que você tiver com ele. E é muito engraçado, porque é justamente isso, às vezes as empresas com que a gente lida têm contratos maravilhosos, fantásticos, com cláusulas bem robustas, e na prática, na área de produção de TI, o cara só tem um perfil de usuário, que daí ele vai lá e dá um acesso administrativo completo para uma pessoa que precisava só mudar a cor de uma tabela, né? E aí fica com essa dificuldade, porque se a pessoa fez, ela é responsável, mas do outro lado também, o cliente que deu essa permissão, esse privilégio, não foi diligente e não estava atento na hora de fazer o trabalho dele, né? Então, a melhor maneira de você falar de risco é realmente, voltando para o que a gente está falando, declarar os riscos, fazer um statement of work, declarar esse risco, dizer o que pode acontecer, e aí as partes falam assim, ok, para esse risco aqui que você está sinalizando, eu consigo resolver assim, 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 vai custar tanto, né? Para esse risco aqui, eu consigo resolver assim, assim, vai custar tanto. Aí vira uma proposta comercial, né? De outro jeito, fica uma questão de sorte, né? Se der errado, alguém vai pagar uma conta que não é bacana. Isso é verdade, né? Acho que falta um pouquinho de contratos mais específicos e profissionais voltados a entender o negócio do seu cliente e clientes entendendo um pouco mais do seu próprio negócio. Porque o melhor jeito de escrever bons contratos é todo mundo entendendo o que vai prestar, né? Tendo um escopo certinho, com responsabilidades e as condições ali alcançáveis, nada de contrato de licenciamento de software com cláusula de prestação de serviço e contrato de empreitada com contrato de software, que é o que nós vemos aqui todos os dias. Parte dos nossos exemplos são, a gente vai fazer um contrato de desenvolvimento de tecnologia, alguma coisa dessas, a gente tem que aceitar uma cláusula que se eu tiver que entregar alguma mercadoria, vai ser entre 3 da manhã e 5 da manhã, nunca de segundas-feiras e sempre com a nota fiscal dos produtos anexos, né? Fala, nossa, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o varejo, mas eu não consigo mexer nessa cláusula. E, Fernanda, tem um outro ponto também que eu lembrei de comentar, é que muitas das vezes, quem compra tecnologia não é uma empresa de tecnologia. Então, um advogado de uma construtora, um advogado de um banco, um advogado de um outro segmento, ele vai conhecer tudo aquele segmento que ele atua, né? Mas talvez ele não conheça as particularidades que a gente está falando aqui quando a gente fala de TI, de limitação de responsabilidade, propriedade intelectual, de prazos, SLA. Então, é por isso que a gente tem que sempre tem que ter essa ideia do Academy de compartilhar o conhecimento e marcar reuniões para evitar que a gente tenha e-mails que vão e voltam para sempre, né? Para explicar o que a gente está vendo e qual que é a diferença do que ele faz para o que o nosso mercado precisa. E com isso, geralmente a gente consegue ter aí um índice de atratividade maior. Eu concordo com você, advogar no mundo da tecnologia não é para os fracos e eu tenho comigo que boas relações e relações seguras só serão feitas quando todo mundo entender aqui, né, o escopo do cliente, o core business dele e o que nós estamos prestando e os limites daquilo, né, muito bom. Adriano, com base na sua experiência profissional, né, o que não pode faltar em um contrato de tecnologia? E uma segunda pergunta, como nós, né, aqui do Assis e Mendes, podemos ajudar as organizações a se respaldarem com os seus contratos e fazer negociações mais seguras? Acho aqui legal você compartilhar um pouquinho da sua experiência, mas vou compartilhar aqui um slide para a galera ir se guiando, mas toco a bola para você de novo. Bom, esses são os pontos que a gente anotou aqui, que são os principais pontos que a gente deveria prever no contrato. O primeiro é não colocar em produção algo que deveria ser testado. Está no slide anterior ainda, Fernanda. Não colocar em produção algo que deveria ser testado, que deveria ser testado em desenvolvimento, num ambiente separado, para saber que ele não vai causar nenhum impacto negativo com os outros sistemas e arranjos e serviços que estão no ar. Então, sempre que é como se fosse um jogo aquele jogo Jenga, né, um jogo desses de equilíbrio. Toda vez que eu insiro uma variável nova num ambiente complexo, eu posso mudar
tudo aquilo que acontecia, e com isso gerar distorções, falhas, atrasos, lentidão. Então a melhor maneira é colocar ali para falar, testamos, né? E tem processos de QA, tem processos de teste já para isso também. Depois, saber que seu software ele atende o que a gente fala em LGPD, o Security and Privacy by Design. Ele passou ali por uma peneira, por uma avaliação, por um assessment, e está tudo bem, né? Ele não é um software que vai ter ali uma porta de entrada, alguma coisa que vai prejudicar, mesmo que sem querer, o ambiente. Também, o mandato, o objeto tem que ser muito claro. Eu sou contratado para fazer tal coisa, eu sou contratado para mudar a cor da tabela, né? Ok, né? Então aí não vai ser, não vão esperar da gente que a gente vai lá e mude a tabela ou mude a ordem das tabelas. Se está claro que é para fazer, a gente consegue cumprir mais fácil. Muitas das propostas que a gente vê aqui, elas têm um prazo de SLA ou SLO. SLA é quando tem multa, SLO é quando tem um objetivo de atendimento, mas pode ter aqui algumas questões. Também tem obrigações de refazer o código e tudo mais, mas isso tem que estar descrito no detalhe, e quem implementa isso, quem gerencia o projeto, tem que saber o que está escrito na proposta, o que está escrito no contrato e como isso funciona na prática. Não adianta ter um SLA e ter um telefone que não atende, não adianta ter um SLA e aí quando alguém manda um pedido, não ficou claro que aquilo ali era uma abertura de chamada, uma abertura de ticket, né, e não era só uma dúvida comum, e aí com isso a gente perder prazos, né. Cada vez mais é interessante contratar seguros de responsabilidade civil, seguros de E&O, D&O, seguros de cyber, porque os riscos estão ficando mais claros, o valor das apólices já não é mais tão grande, e seria um conforto, sempre é um conforto a gente saber que a gente tem aqui um mínimo de retaguarda. Ninguém quer bater o carro, ninguém quer usar seguro, mas se você bater o seu carro, você vai ficar mais tranquilo sabendo que você pode chamar o guincho e que você tem ali uma empresa que está também pensando nisso, que vai te falar qual que é a oficina mais próxima, o que fazer a partir daquele ponto, né? No momento tudo que a gente possa fazer antes para diminuir o estresse, no momento de um incidente ou no momento em que algo desses acontece, é muito bem-vindo. Também, né, os dados, não só os dados pessoais, mas todos os tipos de dados e operações têm que estar em ambientes em nuvens, se tiverem nuvens, que seguem as certificações e os padrões. Por quê? Não existe mais mercado para amadores no nível de clientes que a gente fala, e se a gente assume riscos, esses riscos podem custar muito, muito caro, mais caro do que seria aquela manutenção do que aquele provedor, aquele data center, né? Também, não é porque o cliente mandou o contrato que ele não pode ser alterado, né? Nossa função aqui é negociar com os clientes, nossos clientes, e eu vou fazer uma provocação para a Fernanda e para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Se os clientes, nossos clientes, não alterassem contratos, eles não podem ter jurídico interno. Eles não podem ter uma área de contratos. Então, se eles têm uma área de contratos, se eles têm um jurídico interno, é porque sim, eles estão ali para entender o que está sendo negociado, conversar com a gente e fazer algo que seja viável para as duas partes, né? Se eu estou falando com uma empresa que fala que não altera o contrato, tudo bem. Eu consigo resolver isso de outras maneiras também, a gente tem aqui algumas ideias, a gente tem alguns planos práticos, mas eu não acredito que um banco, uma construtora, uma empresa listada na CVM Bovespa não negocie contratos. E toda vez que a gente fala, o não eu já tenho, a gente consegue, não todas as vezes, mas muitas das vezes a gente consegue negociar um contrato ou deixar ele melhor do que ele foi apresentado inicialmente para a gente. Eu concordo. O que nós vemos aqui é interessante porque trabalhar só com contratos, né, advogar na área empresarial, tem um infinito, um leque gigantesco aqui de outras coisas que você precisa conhecer para fazer um bom contrato. Então, conhecer, né, órgãos regulatórios, aqui a gente vai passar por várias resoluções de Bacen, falando de proteção de dados, eu tenho que entender de ANPD, se eu estiver falando de questões de saúde, eu tenho que entender coisas de Anvisa e outros órgãos X, então, não é só entender de lei, é entender de mercado, é entender de core business, é entender de processos, frameworks e coisas X. Eu acho que o mais importante aqui é não aceitar a cláusula de responsabilidade sem conhecer o risco, porque eu acho que todo mundo quer assinar contrato rápido para as coisas irem muito rápido, o mundo está muito volátil, tecnologia é muito rápida, todo mundo quer implementar e fazer processos, né, que andem mais rápido e que cresçam um negócio. Mas isso não quer dizer que tem que ser relações que não estão ali amarradinhas, né? O que eu acho muito importante, Adriana, se você quiser falar um pouquinho sobre
entender se há, né, no contrato, se há ali tratamento de dados pessoais, discutir o risco, porque eu acho que é um tema importante. As empresas estão trazendo o tema proteção de dados pro forma hoje, né, já virou uma coisa meio batida nos contratos. E como ajudar os nossos clientes ali a entenderem os riscos quando a gente está falando de proteção de dados também. Nossa, super interessante isso, Fernanda. Tem uma frase atribuída a Mark Twain que fala que se você tem um martelo na mão, tudo que você vê é prego. E é muito difícil para a gente, às vezes a gente perde muito tempo, porque o nosso cliente, ele entende que ele é o controlador, e aí ele parte da premissa, se eu sou operador, se eu sou controlador, o resto do mundo é operador. Mas na verdade não, às vezes eu não sou um agente de tratamento, às vezes eu não faço parte dessa relação envolve proteção de dados pessoais e dados pessoais, porque eu não deveria ter acesso, ou minha função não é fazer um tratamento de dados que envolva titulares. E aí a gente tem que falar o seguinte, olha, seu DPA está muito bem feito, sua estrutura está muito bem feita, mas ela não é aplicável para mim, porque nesse caso eu não vou ter acesso aos dados, eu não deveria ter acesso aos dados. E aí, algumas vezes, a gente descobre que, ou, na verdade, eu tenho acesso aos dados, e aí a minha qualificação anterior não foi bem feita também, mas na maioria das vezes a gente descobre que aquilo ali é um template que o jurídico ou a área de privacy mandou que todos os fornecedores assinassem. E isso expõe a empresa porque não é tão benéfico, né? Se tiver um incidente, se tiver uma auditoria, ela não vai poder dizer que todo mundo era operador ali, porque seria uma infração para ela deixar a empresa que cuida da máquina de café ter acesso aos dados de todos os seus titulares também. Fora isso, o que a gente tem percebido também é que a falta de guiding policies da própria NPD dificulta as empresas saberem como interpretar aquilo que é básico, né? Então, hoje em dia ninguém mais fala de consultoria para fazer os projetos de implementação de LGPD, mas muita gente ainda copiou os termos e as políticas dos vizinhos que não são aplicáveis para ela, né? Então, quando a gente percebe isso, a nossa dificuldade é maior ainda para dizer o seguinte, olha, eu não consigo te ajudar porque se você não sabe o que fazer com os dados, eu, operador, não posso te ajudar nisso daí porque o risco é meu. Eu prefiro que você me diga o que fazer do que eu queira sugerir para você, porque daí eu vou estar me envolvendo e assumindo um risco de terceiros, né? Exatamente, muitas vezes o contrato não vai ter tratamento de dados, acho que é o mais difícil de colocar na cabeça dos clientes, alguns momentos dos clientes, dos nossos clientes, né? Tecnologia nem sempre está falando ali de dado pessoal, então, às vezes a gente está se debruçando ali, gastando um pouco de energia em cláusulas, em assuntos que não é o core daquele contrato, mas acaba ali tendo um desgaste no meio do caminho. Muito legal, uma coisa É que eu que acho. virou hype, né, Fê? Só que ao mesmo tempo, dado pessoal é um microsistema de dados, né? Onde dados é qualquer tipo de informação da empresa. Então, se uma empresa tiver problemas com dados pessoais, muito provavelmente ela também vai ter problema com dados empresariais, corporativos, de todos os tipos, o que pode gerar questões financeiras muito maior. Então, a gente tem que tomar cuidado também para entender que um incidente de segurança não é só sobre dados pessoais, pode haver um incidente de segurança que comprometa a empresa, que divulgue informações, mas que não tem ali nenhum nome, RG e CPF, né? E aí também tem responsabilidade. Exatamente. Acho que é um assunto que me chama muito a atenção quando a gente está falando de proteção de dados e risco, né, um paralelo aqui, é que existem resoluções da NPD dizendo hoje, né, que as empresas, os controladores têm prazos específicos para comunicar os incidentes, e hoje tem uma cartilha do que deve ser seguido. E o que mais nós vemos aqui brigar com os jurídicos é todo mundo quer que um controlador, aliás, os controladores querem, né, que os nossos clientes, enquanto operadores, reportem toda essa dinâmica de incidente num prazo de 24 horas, e nós temos plena noção de que para identificar um incidente é muito maior que isso, e para você começar a entender como apurar passou de 24 horas, né? Então, acho que é mais uma cláusula pro forma, que aqui a gente tenta mostrar para os clientes que, olha, se a lei nos deu, né, 3 dias ali, 3 dias úteis, vamos trabalhar esse prazo da melhor forma possível para ter as informações corretas, para não ficar tratando um incidente como qualquer incidente, né? Isso não vai ser tratado em 24 horas, nós sabemos disso. Nossa, muito legal esses pontos, Fernanda. E aqui, sobre esse slide aqui, a gente consegue falar mais 2 horas também, né? Exato. Sobre essa cláusula específica, que a gente sempre fala o seguinte, olha, pensa bem no que você deseja, porque você vai conseguir. Se a gente tem uma gestão de contratos e deixa esse contrato na memória RAM e está escrito nele que eu tenho que avisar o meu cliente em qualquer incidente de segurança da informação, ou incidente que envolve das pessoas em 24 horas, eu vou fazer. Mas qual que é o nível, qual que é a qualidade dessa notificação que eu vou fazer? É baixíssima.
Eu vou virar e vou falar assim, olha, eu tive aqui um potencial incidente, então potencialmente os dados X foram afetados, então potencialmente existe esse risco de ter acontecido potencialmente tal coisa. Eu não tenho uma certeza ainda, porque eu comecei a fazer uma investigação. Mas a partir do momento que eu te conto isso, que eu conto isso para ou para um outro operador, ou para o controlador dos dados, esse controlador, pelo NPD, ele é obrigado pela ANPD a tomar uma decisão. Né? Ele vai comunicar aos titulares, ele vai fazer um reporte para a NPD, ou ele vai aceitar o risco, né, daquilo que eu passei. E por não ter as informações completas, ele vai ter que tomar uma decisão com base no seu entendimento atual daquela situação. Né? O que é muito complicado. Ou seja, a gente sugere que esse prazo não seja de 24 horas, porque ele não está na lei, mas que eu coloque no contrato os requisitos para dizer, quando você me notificar, você vai dizer A, B, C, D, E, F, X, para eu ter certeza que aquilo ali é sério ou não, e eu poder fazer a minha análise de risco e entender qual é a criticidade disso e qual é o reporte que eu vou ter que fazer. Se não, em teoria, cada vez que alguém me diz, talvez os dados que você me confiou tenham sido divulgados de forma errada ou foram de alguma maneira corrompidas, cada vez que eu receber um e-mail desse bonitinho, eu vou ter que notificar a NPD, vou ter que abrir mais um chamado lá, mais um incidente, né? E outro ponto, falando aqui acima dessas cláusulas de força maior, a gente tem vivido momentos complexos aqui, aonde a gente teve enchente no Rio Grande do Sul, a gente teve apagões de energia elétrica, a gente teve a pandemia, que ainda é recente, e para o judiciário é mais recente ainda, porque muitos dos casos da pandemia ainda não tiveram julgamento em última instância, né, eles estão acontecendo ainda, mas a gente também tem questões bem interessantes, como, por exemplo, a onerosidade excessiva, do aumento do dólar, do novo IOF, que foi de 0,38% para 3,5%, um aumento de 820%, situações que, se são previstas em contrato, a gente pode mandar um e-mail, pode notificar e pode abrir uma conversa para resolver antes de ter uma notificação de rescisão. Né? Então, saber conversar e saber o que planejar, o que é importante para a empresa, ajuda muito que a gente consiga alcançar o objetivo. Sim, e aqui nós temos, né, a premissa de que não somos só advogados, né, somos parceiros dos nossos clientes, né, que nós também fazemos negócios. Então, não quer dizer que nós vamos fazer contratos pro forma, mas que nós vamos pensar em todos os cenários e ajudar a fazer as melhores negociações. Muito legal, Adriana. Agora eu acho, vamos só avançar aqui um pouquinho sobre o tema, conexão jurídica, né, conexão jurídica versus frameworks. Realmente nós estamos tendo uma aula aqui sobre risco e contratos. Mesmo estando junto na operação aqui todos os dias, eu sempre aprendo muito com você, e aí eu acho muito legal você ter esses minutinhos para falar de uma questão técnica, porque falamos aqui de risco, mas onde está escrito como estudar riscos, né? A gente está falando de ISO X, estamos falando de outros frameworks, como FAIR e tudo mais. Mas é importante, acho que você falar um pouquinho sobre ser um advogado na área contratual ou na área, né, tecnologia, o nome do momento, advogado de proteção de dados, advogado digital, nesse universo aqui da tecnologia, não é só entender sobre lei. É entender sobre tecnologia, é entender sobre risco, é entender sobre frameworks, é entender sobre ISO, é entender sobre o ramo do negócio, né, dos nossos clientes e aqueles que eles estão tentando contratar. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre esses frames aqui, que é o que nos ajuda todos os dias. E já falando um pouquinho, né, começando com a ISO 27001, que é talvez a nossa queridinha aqui no escritório, porque a gente fala de ISO para os nossos clientes, porque temos ISO, né? Então, a gente só fala daquilo que a gente entende, não somos amadores, né? Quer falar um pouquinho desses frameworks versus contratos? Legal. Ótimo ponto também, Fernanda, excelente, porque um advogado hoje em dia, ele não tem que conhecer só o Código Civil, né? Ele tem que conhecer o Código Civil, a Constituição, o que está acontecendo aí na sociedade de maneira geral, e aquilo que é importante para o nosso cliente. Então, quando a gente fala que nós somos um escritório diferente, é porque a gente entende a língua do cliente, a gente procura saber o mesmo que ele, procura ter o mesmo tipo de conteúdo e acesso que eles, para poder ajudar. E na área de tecnologia, a gente tem as normas da NIST, da ISO, e vários frameworks internacionais, né, que PCI, por exemplo, né, vários frameworks internacionais que são o bom senso e a maturidade de empresas que fazem isso há muito tempo. Então, a ISO, por exemplo, é uma norma que surgiu na Inglaterra, essa 27000, é uma norma que surgiu na
British Telecom lá atrás, e tem como finalidade dizer assim, quais são as melhores práticas para que algo não aconteça, e se acontecer, a empresa consiga ou resolver, ou saber o que fazer em menos tempo. Significa que quem tem ISO está isento de riscos? Não, pelo contrário, ele tem os mesmos riscos, né? Mas significa que ele sabe o que fazer e para onde ir, o que começar a fazer se algum incidente aparecer ali, se materializar, e mais do que isso, ele tem uma cartilha com começo, meio e fim para seguir, né? Ou seja, ele já treinou esse assunto antes. Nós somos certificados na ISO 7001, mesmo trabalhando com esse mercado há bastante tempo, mesmo tendo aqui as melhores soluções de segurança DLP disponíveis e tendo vários processos para garantir a nossa confidencialidade, integridade e disponibilidade, mesmo a gente tendo um escritório de advocacia em que tudo que a gente faz é confidencial em relação aos clientes e sendo desconfiado por natureza e por profissão, a gente teve muito trabalho para tirar das ideias e para mostrar para criar esses controles, né, e para passar a ter o nosso framework, né, o nosso sistema de gestão de segurança da informação de uma maneira completa como ficou, e ficou bem legal. E aí, o que a gente vê, né, que ao invés de eu inventar, o que é importante de falar aqui, e que eu sempre gosto de falar, ao invés de te reinventar a roda, se a gente vai para algo que já existe, a gente vai saber qual que é o padrão de mercado. E se eu fizer o padrão de mercado, eu sempre posso errar, mas eu vou estar mais próximo de uma justificativa, eu vou estar mais aderente ao que está acontecendo do que se eu fizesse só da minha cabeça. É impossível que no mundo hoje, com 8 bilhões de pessoas e centenas de milhares de empresas, eu sou a única situação que tem aquele perfil, né? Então, se a gente procura frameworks que dizem respeito ao nosso segmento, ao nosso negócio, mesmo que não no Brasil, a gente vai encontrar soluções, a gente vai encontrar situações que já foram antevistas, vividas por outras empresas, e isso vai servir como aprendizado para a gente. Essa é a maturidade. Adoro frases, todo mundo sabe disso, né? Juntando duas frases que eu vi, uma, nós somos pagos para ser pessimista, né? E a outra, o pessimista é um otimista com mais experiência. Então aqui a gente é treinado para ver o que dá errado, né? E a gente aprende infelizmente, com os erros do mercado, das outras partes e também algumas vezes dos nossos clientes, para colocar isso nas próximas negociações e nos próximos contratos. Muito legal, me veio aqui na cabeça que a partir do momento que a gente consegue entender o nosso cliente e o cliente do nosso cliente, quando chegam aqueles questionários de homologação de fornecedor, e com infinitas perguntas, perguntando coisas de tecnologia e tudo mais, às vezes a nossa resposta é, não seguimos a ISO 27001, porque ela não se aplica aqui, mas seguimos outra. E aí é o cliente do cliente que não sabe do que a gente está falando, né, porque ele está fazendo ali o arroz com feijão da casa dele. Então, quando a gente está falando de ISO, aqui é o básico, todo mundo deveria seguir, porque é o mínimo de gestão de segurança da informação. Mas, por exemplo, quando a gente está falando aqui do NIST, que é sobre cibersegurança, é o que os nossos clientes deveriam se preocupar, os clientes dos nossos clientes deveriam se preocupar. Quando nós falamos aqui em clientes que oferecem serviços de SOC, serviços de 24/7 ali, cuidando de todo quanto é tipo de ambiente, aí tem banco, tem construtora, tem uma infinidade de nichos que são sensíveis, a gente não está falando só de frameworks básicos, né? A gente tem que trazer coisas lá de fora para dizer, olha, esse contrato tem que ser negociado com base em parâmetros mais específicos, não é só isso, vamos sair um pouquinho da nossa redoma aqui, né, e vamos para fora, a gente está atendendo cliente fora do Brasil, em todo lugar aí, então nós precisamos entender um pouquinho de outros frames. Então, eu acho legal quando a gente mostra um pouquinho de conhecimento, não é para se gabar, é para falar que para contratos específicos temos frames específicos para ir lá e discutir, né, principalmente agora no mundo da IA também. E tem, assim, às vezes a gente tem sandbox regulatórios agora nas telcos, né, no Bacen, né, tem várias normas específicas para contratar fornecedores de tecnologia, para ter dados fora do Brasil, tem várias questões aí complexas que a gente tem que analisar. Então, um framework nem sempre é algo geral, né, às vezes ele é algo muito segmentado ou que funciona para aquela parte da empresa dentro de um contexto maior. Bem interessante. Muito bom, acho que eu adorei o nosso bate-papo, viu? Caminhando aqui pro finalzinho, eu acho legal, né, dizer que se você não conhece os riscos do negócio, especialmente tecnologia, é impossível prever 100% daqueles riscos,
Então, é essencial contar, né, com o apoio de uma consultoria jurídica, com especialistas como você aqui, que torna contrato um tema para discutir por uma semana de uma forma fluida, né? E é legal que os clientes saibam que podem, né, contar com parceiros jurídicos que estão engajados e estão comprometidos em fazer ótimos negócios. Eu queria agradecer, Adriana, esse bate-papo, mas eu queria abrir um pouquinho aqui, uns 5 minutinhos para a galera fazer algumas perguntas, se tiverem. Mas, se você quiser fazer aquela mensagem emblemática para o final, para que as pessoas saibam onde nos procurar, para entender por que é importante olhar para risco e para contrato, e onde nós podemos ajudar, pode passar sua mensagem final antes das perguntas e respostas. Legal. Bom, é sempre um prazer falar sobre isso aqui encanta a gente, eu sou apaixonado por essa área, então é muito gostoso falar sobre isso. E o principal ponto que eu posso trazer de conversa é que demora para a gente fazer um contrato mais próximo do perfeito, demora para a gente entender o que a empresa faz, demora para a gente adaptar e fazer os testes AB para ver o que funciona ou não para aquele cliente, para aquele mercado. Então, o momento ideal de contratar uma consultoria jurídica como a Cisi Mendes é o quanto antes, durante o planejamento, durante uma revisão, ou ainda quando você vai lançar um novo produto ou serviço. Não dá para esperar uma proposta ser aceita pelo banco X, pela empresa Y, para daí chamar a gente e daí a gente começar a negociar during the fly o que dá para fazer sem de fato ter entendido quais são os riscos, para que serve, como é que aquilo ali é instalado, e aí a gente vai acabar fazendo um serviço raso, que é melhor do que nada, mas não é o ideal, né? Basicamente, Fernando, o que eu quis dizer foi assim, é muito melhor a gente ser um médico do consultório do que um médico de pronto-socorro. Né? Os dois são Com importantes, certeza. mas se a gente tem o tempo de pedir os exames certos, fazer as consultas e tal, a gente vai chegar num diagnóstico e numa solução muito melhor do que aquela que é vida ou morte. Exato, eu tenho certeza que todo mundo aqui saiu com a lição de casa de aprimorar, porque atuar com tecnologia e direito demanda uma expertise, né, outras soft skills, muito além do que só ser um bacharel em direito. Hoje nós somos profissionais multifuncionais. E que a gente sempre está atualizado. Há um ano não tinha IA, né? Daqui a 2 anos, a IA que a gente vai estar falando não vai ser a mesma IA de hoje, vai ser muito diferente. Os contratos evoluem e o que a gente prevê nos contratos é o que a gente aprendeu até ontem, porque isso sempre muda. Então, cada vez que a gente tem um embate novo, cada vez que a gente tem uma situação nova, a gente consegue ali perceber que aquilo ali tem um impacto jurídico, talvez um risco, né, talvez uma consequência, e passa a incorporar isso na negociação. Então, é a maturidade do Assis Mendes, é o conhecimento de causa, é o que a gente já aprendeu até hoje, que faz a diferença e faz a gente ser melhor de hoje para amanhã e sempre. A gente não para, a gente gosta de aprender, a gente gosta de ser desafiado, a gente está aqui para estar lado a lado dos nossos clientes e fazer o possível, o melhor possível hoje. Mais do que uma causa que vá para o STF e volte, né, a gente está aqui para garantir que nossos clientes vão ter o melhor contrato possível na mesa deles assinado e dormindo bem, porque eles sabem que o risco daquilo ali está visto, está conhecido e é aceitável. É isso, e vamos para a mesa conversar, né? Nem que uma, 2 reuniões, vamos sair lá do outro lado. E aí, pessoal, então, não temos perguntas aqui no chat. Caminhando aqui para o final, acho que é uma dúvida, né? Uma pergunta para se refletir em casa. A questão aqui para preparando aqui o nosso próximo webinar, né? Já deixando aqui em mente. Se hoje vocês teriam um jurídico que apoiaria desde a negociação do contrato e que resistiria a uma crise de segurança. Então, acho que um spoiler sobre outros temas, mas é legal ficar com essa lição de casa aqui, porque advogado não está só para a parte litigiosa, não para a parte de processos, mas para a parte aqui burocrática, a mão na massa e te ajudar a desenvolver desde a concepção do seu negócio até o céu é o limite. É isso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Adriana, obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar esse conteúdo enriquecedor. É sempre um prazer te ouvir. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, espero vê-los em breve. Até logo. Tchau, tchau, gente. Tchau.